Eu não sei quantos seguem nas redes sociais, mas eu publiquei um artigo essa semana da revista Christianity Today. Infelizmente está em inglês, não está em português, mas se você aprender a usar o Google, ele traduz para você automaticamente da página. Você deixa de ler muita coisa boa, porque não sabe, é só apertar ali e traduzir, ele vai lá e traduz para você. É uma tradução meia boca, mas dá para entender, né? Dá para entender. E a autora fala uma coisa muito interessante. Sim. Ela diz que tem um pequeno puritano dentro de cada um de nós e que a gente tem que mandar, ele vai ver, ele fala, a expressão que ela usa seria como assim: manda o puritano ver se você está lá na esquina, manda ele se catar, né? E a gente não entende muito bem, porque a influência puritana não é tão evidente na nossa cultura. Eu vou explicar um pouquinho, vocês vão entender muita coisa do que a gente faz quando eu explicar. O movimento puritano surgiu na Inglaterra logo depois da Reforma, quando a igreja inglesa se tornou independente da igreja católica. Era uma igreja protestante, mas ainda com muitos costumes católicos. O pastor vestido de padre, aliás, ele é chamado de padre ainda, aquela cerimônia que parece uma missa. E os puritanos eram calvinistas, eles queriam mais, eles queriam uma igreja completamente independente, um governo presbiteriano ou congregacional, ou seja, um governo democrático, tirar os rituais que são de origem católica, enfim, tornar a igreja protestante mais protestante. Eles chegaram bem perto do poder, mas por fim prevaleceu na igreja inglesa o anglicanismo. Eles acabaram sendo perseguidos em algumas ocasiões e muitos puritanos foram para os Estados Unidos. E eles exerceram uma imensa influência na cultura americana. A gente não tem muita noção, a gente recebe a coisa pronta, mas quando a gente estuda marketing, por exemplo, a gente estuda os puritanos. E aí, uma das coisas que os puritanos ensinavam é o seguinte: todo prazer carnal te afasta da espiritualidade. Eles acreditavam sim que trabalhar duro, guardar dinheiro para prosperar era um sinal de bênção de Deus. Então ter dinheiro era bênção de Deus, gastar dinheiro não. Todo prazer tem um cheiro de pecado. É desse pequeno puritano que a autora de livro, Joy Marie Clarkson, está falando. Os puritanos se vestiam, você vê aqueles americanos peregrinos de roupa preta, com aquela cara séria, roupa preta e camisa branca, que os mormons usam até hoje? Aquilo é influência puritana. Aquele pessoal com aquela cara severa, isso é influência puritana. A comida tinha que ser simples, a roupa tinha que ser simples, a casa tinha que ser simples, porque se estava muito bom, era pecado. Te afasta da verdadeira espiritualidade. Isso entrou na cultura americana. E quem foi que mais mandou missionário para o Brasil? Os americanos. E na bagagem deles veio um puritanozinho lá na cabeça, assim. E aí, obrigado, Arthur. A gente herdou deles aquela ideia. Então, publicanos não proibiam completamente beber cerveja. Não todos. Mas a proibição ao álcool que veio para os Estados Unidos depois da época da lei seca veio de influência puritana. Mas eles não gostavam de bar. Bar não. Eles não eram contra a relação entre homem e mulher, mas assim, na época onde eles tinham poder, desvio sexual era punido com cadeia, às vezes com morte. Podia até dançar, mas não podia dançar homem com mulher e mulher com homem. Tinha que ser separado. Se encostasse um no outro, dava pecado. Você percebe o raciocínio? E aí a gente chega diante daquela pizza de chocolate com cobertura, pizza com cobertura de chocolate, e fala: isso é bom demais, deve ser pecado. Por que você acha que deve ser pecado só porque é bom? Porque tem um puritanozinho falando no teu ouvido e você nem sabe. Está instalando o microfone? Se é o fio, provavelmente. Se continuar instalando, a gente troca. Tá, pega o microfone, o microfone normal para mim. De repente o fio já partiu. Esse fio não dura muito mesmo. Isso entrou na igreja.
entrou de um jeito que a gente não consegue mais se livrar. Obrigado, menina. E quando a gente fala contra essas coisas, parece que o pastor não está orando bastante, o pastor está ficando carnal. Porque isso entrou de um jeito que teve um pastor pregador famoso que falou que a vida sexual do pastor com a esposa não pode ser muito intensa, porque o pastor não pode ser uma pessoa carnal. Aí os colegas foram lá depois puxar a orelha dele. Onde é que você ouviu essa besteira, cara? Tá maluco? Mas ele pregou isso do púlpito. Por que ele sentiu liberdade para pregar? Porque tinha um puritanozinho sentado no ouvido dele, falando, olha, aproveita, mas não aproveita muito. Porque é pecado. Por que a gente se escandaliza, por exemplo, quando alguém que vive do evangelho, um cantor, um pregador, tem um carro importado, uma casa muito boa? Porque luxo é pecado. Quem foi que disse? O puritanozinho que sopra no seu ouvido. Eu vou ler 2 textos com você e fechar com um terceiro. Coloca para mim, por favor, Milena, Mateus 11. Acho que embaralhou aí. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Eu fui ver os comentários bíblicos, eu vi o comentário Ellicott, ele falou o seguinte, no Antigo Oriente Médio, as crianças iam para a praça. Criança brinca normalmente de quê? De ser adulto. Né? As brincadeiras são uma preparação para a vida adulta. E as crianças brincavam de casamento e de funeral, porque eram festas muito marcantes. Né? Você imagina, as pessoas no funeral, naquela época, rasgavam a roupa, batiam no peito, gritavam na rua, elas exteriorizavam a dor. Né? Ninguém ficava dizendo, não chora, para. A ideia é que tinha que botar para fora. Então, rasgava a roupa, arrancava cabelo, gritava. E aquilo para uma criança é uma coisa muito impressionante, né? Aquela pessoa que estava séria na sinagoga, chega a perder um parente, ela parece que ficou doida. E aí eles faziam representação de funeral, ou então de casamento. Menina lá botava uma cortina no cabelo, uma flor no campo, começava a rodar, a dançar e tal, e aí representavam um casamento. A brincadeira deles era a brincadeira de ser adulto. Né? E aí eles chamavam as pessoas que passavam para participar do casamento ou do funeral deles. Jesus está fazendo uma comparação, dizendo o seguinte, vocês inventam a brincadeira de vocês e acham que todo mundo tem que participar dela. É isso que ele está dizendo. Vocês são feitos meninos, representando um casamento e um funeral no meio da praça, e reclamando que as pessoas não querem dançar com vocês. Elas têm mais o que fazer. E com quem Jesus está falando? Com pessoas religiosas. Os saduceus tinham a religião deles centrada no templo. O importante é que você fosse lá, fizesse seu sacrifício e gastasse seu dinheirinho. Era isso. E os fariseus eram na sinagoga. Aquele monte de lei, aquele monte de regra, aquele monte de preceito, não podia, tinha que fazer aquela reza de manhã, aquela na hora do almoço, aquela de noite, não podia comer sem lavar a mão, e era isso, era aquilo, aquilo outro. E se não seguisse aquela regra deles, você era um pecador. E eles passaram muita coisa da lei de Moisés e interpretaram errado outras coisas, mas o que valia para eles era a religião deles. E Jesus falou, João Batista veio, João Batista era nazireu, ele não cortava cabelo, não bebia bebida alcoólica, não tocava em defunto. Aliás, nazireu não comia nem uva, que vai que ela tivesse fermentada. Se vestia de tecido grosseiro, comia gafanhoto. Atraiu multidões pregando a respeito do reino de Deus. Eles falavam, cara, esse cara pregando no meio do deserto, aí todos, você é endemoniado. Por que era endemoniado? Porque não era da religião deles.
Se viesse lá vestido de rabino na sinagoga, era um santo, mas estava no deserto, tirando gente da igreja deles, era um demoniado. E aí veio Jesus, fez o contrário. Está escrito nesse texto que eles criticavam Jesus porque ele, fala, bebia e comia com publicanos e pecadores. Beberrão e comilão. E ele fala no final, olha as minhas obras. Não é pela sua religião que se julga. Olha as minhas obras. Jesus não perdia uma chance de estar onde as pessoas estavam pregando o evangelho para elas. E eles ficavam loucos, porque na segunda-feira ele estava na casa de um fariseu, mas na terça-feira estava na casa de um publicano. Comendo com gente que era ritualmente impura. E aí chegava no final de semana e ia pregar no templo. Jesus era a própria contaminação espiritual. Como é que Deus faz milagre através desse cara? E eles não podiam negar o milagre e isso dava mais raiva ainda. Quando Nicodemos vai falar com Jesus, ele fala, nós sabemos que ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se não vier da parte de Deus. Era esse o conflito. Senão já tinha apedrejado ele há muito tempo. Por causa da religião. A gente precisa da religião. Porque nós somos seres sociais. E a religião nos organiza socialmente. Se não tiver a pessoa jurídica, a Igreja Batista Getsemane, a gente não vai ter um imóvel para se reunir. Ia fazer o culto onde? Na praça do IAPI, com o pessoal jogando bola e fazendo churrasco do lado? Debaixo do sereno? Tem que ter uma instituição para ter um prédio. Para ter um lugar para reunir a igreja. Quando a gente tem um processo contra a Light, que atribuiu para a gente uma fraude que a gente não fez, vieram 2 peritos aqui mandados pela justiça, eles olharam a igreja toda e falaram, nossa, a igreja de vocês é maior do que parece, é bem ajeitadinha, né? Eu falei, a gente cuida. A gente cuida. Para ter um departamento infantil refrigerado e pintado, com equipamento, para ter uma sala de mocidade, para ter uma sala de homens, para ter ar-condicionado, para ter uma cantina para lanchar depois do culto, tem que ter a pessoa jurídica. Mas não é só isso. Vocês chegaram aqui, 7h30, né, gente? O horário é às 7. 6 horas o pessoal estava ensaiando. 5. 5h30 também. 5h30 o pessoal estava ensaiando. Esse púlpito que a gente comprou e não pagou ainda, está pagando. Essas coisas todas tem que ter uma pessoa jurídica para fazer, mas não é só isso. Onde é que está escrito na Bíblia que a gente começa o culto com uma oração, canta música e tem a pregação depois? Essa ordem de culto está onde? O único culto da igreja primitiva que a gente sabe como aconteceu foi a última ceia. De resto, a gente não sabia como era o culto que eles faziam. A nossa ordem de culto veio de onde? Ela é socialmente construída. Vem da nossa tradição religiosa, da nossa vivência, dos nossos pais, dos nossos avós. Quando as igrejas começaram há 100 anos atrás, se espalharam, vamos dizer assim, já tinha igreja antes. Não tinha computador para projetar a letra, não tinha instrumento, as igrejas eram pobres. E aí as denominações fizeram os inários, cada denominação tem o seu. O Batista era cantor cristão, a Assembleia de Deus era harpa cristã, os metodistas têm outro, os adventistas têm outro, a Congregação Cristã do Brasil tem outra, porque precisava ter algumas músicas que todo mundo cantasse. Era uma necessidade espiritual? Não, era social. Senão a gente ia cantar o quê? A gente tem que saber cantar as mesmas músicas para poder fazer o culto, porque a gente aquece o coração adorando. E aí fizeram os inários. Os inários não são inspirados por Deus. O único inário inspirado por Deus é o livro de Salmos.
Os inários são socialmente construídos. A arquitetura do nosso templo, vocês de frente para mim, para eu falar e vocês ouvirem, isso é socialmente construído. Terno. A gente nem usa mais. O problema é que a gente começa a achar que o evangelho é a religião. O evangelho não é religião. A religião é um instrumento que a gente criou para viver o evangelho dentro da nossa realidade social. E se a realidade social muda, a maneira de ser igreja tem que se mudar, senão ela perde a utilidade, ela perde a relevância. Aquele modelo de igreja só funciona para aquele tempo. Tem coisa que a gente recebe por tradição dos pais e nem sabe por que faz. Faz que nem aquele personagem do Alto da Compadecida. Só sei que foi assim. E a gente sacraliza esse negócio, se mexer da briga. É exatamente disso que Jesus está fazendo. Eu falei, vocês estão igual crianças. Brincando de ser adulto, vocês não sabem o que estão fazendo e estão bravos porque ninguém está atrás. Ficaram bravos com João Batista porque ele pregava no deserto e estão bravos comigo porque eu estou com pecadores. E não estão prestando atenção que o Deus o Pai agiu através de João Batista, agiu através de mim, e vocês estão aí com a religião de vocês. E o puritanismo atrapalha a gente a ser feliz. Bota outro texto para mim das bodas de Caná da Galileia. João 2, logo depois que o Espírito Santo vem sobre Jesus, depois que ele sai do deserto, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 e 3 metretas. Jesus disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, trazei agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o povo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O primeiro milagre de Jesus aconteceu numa sinagoga. Aconteceu no templo. Aconteceu onde? Festa de casamento. Provavelmente no quintal da casa. As famílias moravam juntas. Era uma economia agrária, as pessoas viviam perto dos pais, ou trabalhavam com os pais no ofício deles, ou na terra da família. Já viu aqueles quintais grandes, cada filho que casa faz um puxadinho? Era assim. 3x3, uma porta e nenhuma janela, no verão dormia no teto, era isso. Na laje era isso. A média, né? Grande chance de ser assim. E a maior evidência de que era uma família média é que não tinha tanta bebida assim. E aí Jesus chegou numa cerimônia de casamento, as pessoas chamavam os parentes, que não moravam ali do lado, não tinha ônibus, alguns andavam mais de um dia para chegar na festa de casamento, e o casamento também não durava um dia, durava vários dias. E aí a família do noivo tinha que alimentar aquele povo durante esse tempo todo. Normalmente o casal, o rapaz fazia a casa, plantava uma vinha, e da primeira colheita ele fazia a festa de casamento. Fazia o vinho, fazia a festa de casamento. Era o costume. Estava todo mundo lá reunido, vários dias, fazendo o quê? Comendo e bebendo. Jesus chegou e falou, isso é uma glutonaria, isso é pecado. Vai jejuar, consagração amanhã às 6 horas da manhã. Ninguém come antes do sol se pôr, seus pecadores. Foi?
Era uma festa de casamento, estava todo mundo comendo. Ele fez o quê? Comeu junto, gente. As pessoas passavam fome quase todo dia. Era 1 ou 2 refeições por dia. E olhe lá, no casamento era hora de encher a barriga. A ovelha que se dane. Eu vou comer hoje. Não tinha comida farta, menos em casamento. Aí todo mundo se juntava, um dava uma galinha, porco não, que era judeu, né? Um dava uma ovelha, um dava uma galinha, se fosse rico dava um bezerro, todo mundo comia. Vamos comer também, já estava lá comendo com eles. Como é que vocês faziam em cerimônia de casamento? Se eles não eram crentes, eles eram judeus, eles podiam dançar. E dançavam. Não era aquela dança sensual até o chão, rebolando, joga de ladinho, não era nada disso não, era dança decente. Tá? Não tinha isso não tinha safadeza não. Mas dançavam sim. Vai dançar não, Jesus? Não, eu sou crente. Você acha mesmo? Ele não era crente, ele era judeu. Todo mundo dançou. Honestamente, você nunca parou para pensar que se dançava em festa de casamento e que Jesus provavelmente dançou também? Você não pode afirmar. Posso presumir socialmente, porque era festa de casamento. Se ele não quisesse participar, ele não ia. Ah, mas Jesus era crente. E caiu aqui. Guarda para mim, irmão. Aí Jesus chega na festa de casamento, tinha lá uns cântaros de vinho. Ele chegou quietinho. Jesus, que coisa estranha, que água preta é essa? É Coca-Cola. Santifiquei o vinho. Foi? Não. E essa tradução está aliviando, porque ela é para crente. Quando estão cheios, a expressão literal é cheio de vinho. Quando o mestre de cerimônia fala que primeiro se serviu o vinho bom, quando já estavam todos fartos, a expressão literal é cheio de vinho. Não é bêbados propriamente, né? Eu pesquisei, porque essa é uma coisa séria. Estão cheios de vinho. É uma palavra derivada da palavra vinho. Quando está todo mundo cheio, aí serve o vinho ruim. Aí vem e fala, o vinho era sem álcool. Mentira. Mentira. Não existia tecnologia para conservar o suco de uva sem fermentar. Não era esse vinho de 13 graus que consome hoje, era um vinho fraquinho. Mas o álcool era justamente para preservar o vinho, porque se colhia a uva uma vez por ano e ela tinha que durar até o ano seguinte. Então dava uma fermentadinha para segurar o vinho no cântaro, no lugar fresquinho, até o ano seguinte. Que água da purificação? Porque quando o judeu fica impuro, quando a mulher fica menstruada, quando alguém toca no morto, quando tem qualquer corrimento no corpo, tem que tomar um banho de imersão para se purificar. Ela era lei. Então, as pessoas guardavam a água nos cântaros, eram cântaros grandes, para encher a banheira. Se deixasse na banheira, obviamente ia evaporar, ia criar algo, enfim. Ficava lá guardado direitinho no cântaro. Quando alguém precisava se purificar, derramava os cântaros na banheira e a pessoa se purificava. Então, eram jarros grandes de água. Jesus foi lá e transforma aquela água da purificação em vinho. E manda servir o vinho. Tem um povo aí que gosta de chopp de vinho, já está segurando o riso aqui, para não falar. E isso cria um problema, porque se beber vinho é pecado, dar vinho para os outros é pecado também. E aí Jesus não pode ser o Cristo, não pode ser o Messias, acabou, fecha a igreja, vamos fazer outra coisa. Se é pecado beber vinho, Jesus não é o Cristo, porque ele fez vinho. É sério. Parece que é besteira, mas não é. Dizer que beber vinho é pecado é atribuir pecado a Jesus. Porque não há expressão grega para vinho sem álcool, não há nenhuma evidência histórico-arqueológica de que houvesse vinho sem álcool naquela época. Se você lê outra coisa, é mentira. Ele fez vinho. Ele bebeu vinho. E ele falou, já botei 2 textos aqui que ele dizia que ele bebia vinho. Como ele fez, outro ele falou, brigam comigo porque eu bebo vinho. Então não é pecado. Pecado é se embebedar. A Bíblia sempre falou que era pecado se embebedar. Glutonaria não é comer. Glutonaria é comer compulsivamente. A pizza é boa e continua não sendo pecado.
que mais se celebra no casamento? Pelo menos um casal estava muito feliz naquele dia. Os noivos, garotos de igreja, se guardaram para o casamento. De sinagoga, era a mesma coisa. Os dois eram virgens, mas agora podia. É uma celebração do casamento e também do sexo, que foi criado por Deus. Agora podia, porque eles eram casados. Em algumas famílias, o casal era liberado de todas as obrigações sociais no primeiro ano de casamento. Já pensou uma lua de mel de 1 ano? Só que tinha uma conta, o boleto sempre chega, né? Tinha que gerar um filho, homem. Então, olha, o que eles vão fazer esse ano, que é filho? Tinha muita doença, não só doença, não estou falando de doença venérea, é uma infecção. As pessoas envelheciam muito cedo, as meninas perdiam a fertilidade muito cedo. Então casavam cedo para gerar o maior número de filhos possíveis, sabendo que nem todos iam vingar. Aquela história de antigamente, tinha 4, criava 2, criava 1. Então o projeto era esse, casava cedo e fazia filho e depois ia cuidar da vida. Aquele casal estava casado, começando um casamento, e ia ter, lógico, provavelmente já teve. Eu não imagino que eles deixavam o casal uma semana, vendo todo mundo comer e esperando. Devem ter consumado o casamento e continuava a festa. Então, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, onde havia comida, onde havia vinho, onde havia dança. E isso é documentado, se dançava na festa de casamento. E os rabinos ficavam doidos, porque eles dançavam e cantavam músicas baseadas no livro de Cântico dos Cânticos. Porque os rabinos, como alguns teólogos também diziam, a gente fala que o Cântico dos Cânticos fala do amor entre Cristo e a igreja. A gente não, que eu não sou hipócrita, né? Aí os rabinos falavam, é o amor entre Deus e Israel. Deus vai fazer um livro inteiro para ensinar a gente como viver, e não vai colocar um livro que tenha educação sexual. É um livro poético que fala de sexo entre homem e mulher, porque é a parte integral da vida. E não fala de maneira escrachada, porque é Deus que está falando. Fala de maneira poética, mas fala. E os camponeses, e muitas vezes o povo enxerga a Bíblia muito melhor que o teólogo, pegavam aqueles versos, faziam músicas e cantavam. Como é que você sabe isso? Porque os rabinos amaldiçoaram quem fizesse. E ninguém amaldiçoa quem faz uma coisa que ninguém faz. Tinha uma praga, quem fizer é pecador, que eu não sei o quê, sinal que o povo fazia. Eles estavam lá celebrando o amor, dançando, lembrando de como era bom quando eles eram jovens, quando eles eram apaixonados, quando não tinham todos os dentes. A vida era difícil, gente. Vocês precisam entender que uma pessoa de 40 anos era velha. Então, a hora de ser bonita e de ser feliz era com 15. E Jesus estava lá e fez o primeiro milagre nesse contexto. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, eu não vim para transformar vocês num bando de gente circunspecta, chata, que usa roupa escura e que tem medo de viver. Minha missão não é essa. Jesus falou, João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O único milagre narrado nos 4 evangelhos é a multiplicação dos pães e dos peixes. É o único milagre. Pão com peixe era comida de camponês. Jesus era isso. Não fica achando que ele estava lá comendo um soufflé, não sei o quê. Não, era comida de camponês. Era ovelha, oba, hoje tem carne. Era caldo de legumes, era um pão feito ali no quintal. Ele era uma pessoa do povo. Mas ele gostava de estar com as pessoas. Ele não perdia jantar na casa de ninguém. Até porque ele não era casado, ele não tinha uma família para voltar para casa, não tinha filho esperando, não tinha mulher acordada. E ele sabia que não ia ficar muito tempo. Ele jantava na casa de todo mundo. E pode ser que na casa do camarão, do publicano tivesse lá um camarãozinho, uma costeleta, ele não comia, ele era judeu e guardava a lei. Mas não ia deixar de ir na casa do cara porque ele matou o leitãozinho, deixa ele lá, mas prega para ele. E a gente se relaciona mal com prazer. Tem casal que na cama tem dificuldade, será que pode? Ah, mas é bom, será que é pecado? Se fosse pecado, Deus não tinha feito. A relação de homem com mulher deve ser plena, satisfatória, prazerosa.
Pecado é fazer fora do casamento. Fornicação é pecado, prostituição é pecado, adultério é pecado, sodomia é pecado, pornografia é pecado. Se é casado, não é pecado. Cheguei a ouvir história de crente que usava aquele lençol nupcial, aquele com buraquinho no lençol. Sério. Isso é uma vergonha que existe a gente tão ignorante no mundo. Pelo amor de Deus. Quem fez o seu corpo foi Deus. O marido tem que ser sensual para a mulher e a mulher para o marido. Não tem que ser para os outros. É que a pessoa hoje em dia quer sair na rua de camisola. É claro que a gente não vai comer até morrer. Os alimentos são para gerar vida e saúde no corpo. Mas chega no final de semana, pode. Na cantina da igreja, pode. Pode fazer um churrasco, pode ir para o rodízio de pizza. Não é pecado, não. Você começa a sentir prazer, bate aquele, aí aparece aquele, você nem sabia que ele se chamava puritano. Aparece aquele puritano no seu ouvido e fala, você vai para o inferno. Tá bom. Tá bom nada. Você pagou o rodízio, come enquanto couber. Não quer comer, não vai para o rodízio. A gente é meio esquizofrênico. Eu vou, mas não vou comer muito, então não vá. Otário, está pagando R$100 para comer pouco? Divide uma fatia, divide uma pizza média, come que 2 fatias cada um, tá bom. Vai gastar 1/5. Se é para viver, viva. Na cultura do Brasil, se tiverem sentado num bar, vão falar que você se desviou do evangelho. É mau testemunho. Por causa da porcaria do puritano que veio junto com o missionário, a gente criou essa cultura. Não é assim, gente. Na Europa, os evangélicos não são assim. Isso é uma coisa da cultura americana que chegou ao Brasil. É pecado? Não. Nunca foi. Quanto jovem foi excluído da igreja e nunca mais voltou porque tomou um copo de cerveja? Quem pecou? Ele ou quem colocou ele para fora? Ah, mas a igreja decidiu. A igreja não é maior que Deus. Jogar para fora uma pessoa que Deus salvou, que está na fase mais difícil da vida, que ele mais precisa da igreja, porque ele tomou um copo de cerveja, é pecado. Eu tive que pedir perdão na assembleia, com 15 anos, porque eu dancei valsa numa festa de 15 anos. Eu gosto de contar porque é ridículo. É ridículo isso. Só que até hoje não me mostraram um versículo que fala que é pecado. Fala que a sensualidade é pecado, que a prostituição é pecado. O que fala que dançar é pecado não me mostraram até hoje. Eu engoli muito sapo ao longo da vida. Estou ficando velho, chega, vou cuspir essa porcaria fora. Onde é que está escrito que é pecado? Quantos jovens aqui da igreja, que hoje são adultos, são líderes de ministério, na adolescência frequentaram baile de olaria, a igreja não botou para fora? Estão aqui até hoje. Não é ambiente para crente mesmo não, mas deixa. Se botar para fora, ele vai continuar indo lá, só que não vem mais aqui. A gente tem medo de realizar, a gente tem medo de sonhar, a gente acha que não, é só no céu. Não. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A gente tem que trabalhar para prosperar, sim, para comer bem, para ter uma casa confortável, para usar uma roupa bonita. A gente casa para ser feliz, para o relacionamento entre marido e mulher ser prazeroso para os dois. Para a vida abundante é a vida do casal também. E a gente fica criando essa imagem. Graças a Deus o brasileiro não leva as coisas muito a sério. Então essa coisa puritana aqui não vingou tanto. Mas tem muito puritanismo ainda, muita hipocrisia.
de uma religião que Jesus não pregou e a gente não consegue ser feliz, não consegue desfrutar, ainda julga os outros. E ainda acha que o outro é menos crente que você. Porque ele não segue as tuas regras que Jesus nunca mandou seguir. E você muitas vezes sente vergonha, sente culpa de coisa e julga os outros. Evangelho é o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia é religião. Religião é uma necessidade social, só isso. A religião não te salva, não pauta o teu relacionamento com Deus, não define o teu caráter. É só para a gente funcionar como igreja. E muitas vezes, eu estava falando com Daniel, meu filho. Eu não lembro de que detalhe da religião que ele estava perguntando. Ele falou, isso assim, assim, meu papai? Eu falei, não, isso não está na Bíblia, não. Mas por que você faz? É porque é importante para as pessoas. Eu tenho que respeitar a fé das pessoas. Uma dessas coisas que Jesus nunca falou, mas que alguém empurrou para a gente e entrou para a religião, e eu falo, é importante para as pessoas, eu respeito a fé das pessoas. A pergunta é, até quando a gente vai carregar essas coisas e o que a gente vai sacrificar por elas? A gente às vezes sacrifica gente que Jesus morreu para salvar. Teve pai que botou o filho para fora de casa e o filho se perdeu porque não entendeu que a gente tem que amar a pessoa mesmo quando ela está em pecado e continuar dando amor até que ela se arrependa. Quando o filho se desvia, tem que continuar amando, tem que continuar apoiando, continuar dizendo que é pecado e continuar dizendo, Deus te ama e eu também. Quantas pessoas foram envergonhadas, quantos casais que estando noivos caíram em fornicação e casaram, mas foram humilhados, esculachados, criaram um trauma, se fecharam para a igreja pelo resto da vida, quando isso podia ter resolvido com um casamento, um gabinete. E a gente tem que castigar a pessoa, porque ela... Como assim? Que evangelho é esse? Cheio de gente ferida, fora da igreja, pela nossa falta de compreensão, pela nossa falta de amor. E a gente carregando uma amargura, se privando de coisas que Deus nunca pediu para a gente fazer. Você tem o Espírito Santo dentro de você, use ele como filtro. O Espírito Santo vai te dizer quando você fizer uma coisa errada. Ele vai te dizer. Você vai sentir o peso. Aqui não, isso não, agora não. Olha quem está do teu lado, olha a consequência. Mas ter medo de ter prazer? Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Se eu tenho que enrolar o versículo, quem está enrolando é você. Se a Bíblia não diz que é pecado, não é pecado. Pecado te afasta de Deus. Cuidado, a religião também. Vamos ficar de pé e vamos orar? Feche os olhos agora. Qual o objetivo dessa mensagem? É a gente ser menos hipócrita. A gente ser mais amoroso. A gente ser mais condescendente. A gente se cerca de tanta regra. Por que tem tanta obesidade mórbida na igreja? A gente não pode fazer nada, só resta comida.
Quanto trauma, quanta amargura. Vamos colocar diante de Deus. Você está carregando um peso que Deus não te mandou carregar. Está julgando os outros por algo que Deus não mandou eles fazerem. Coloque o seu coração diante de Deus. Come a comida gostosa, seja feliz com o teu cônjuge. Seja discreto, mas viva. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Deus, nós clamamos pelas almas feridas, pelas pessoas julgadas, pelos sacrifícios desnecessários que a gente tantas vezes fez, por toda neurose, por toda culpa, pelos casais que não conseguem se abrir. Envia a tua unção sobre nós para que nós vivamos em liberdade, Senhor, e com sabedoria. Deus, que nós estejamos como Jesus estava, lá onde os pecadores estão, sem medo de se sentar com eles, mas com firmeza para pregar o Evangelho. Pregando aos pecadores, mas também aos hipócritas, Senhor Deus. E acolhendo a todos que se arrependem. Tira o julgamento do nosso meio, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos consagrar os elementos da ceia? Pai, nós trazemos diante de Ti esse pão e esse cálice que representam o corpo e o sangue do Senhor. Nós Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus, no qual nós fomos resgatados, através do qual nós fomos resgatados e clamamos por um encontro vivo contigo. Senhor, estende a Tua mão e o Teu cajado de misericórdia, trazendo reconciliação. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Quem que eu chamei de manhã? Chamei a sua mãe, chamei a Eli. Quem, irmão? Tá bom. Vamos lá. Vou chamar as duas diaconias que estão na porta servindo. Vou chamar a Luciene e a Andréia. Vou chamar a Daniele para servir. Ministério de Louvor. Isso. Vamos dar umas orientações aqui, porque nós temos muitos visitantes, graças a Deus. Não é papel dos diáconos decidir quem recebe a ceia ou não. Se você é crente, batizado nas águas, está em comunhão com a sua igreja, é bem-vindo para celebrar a ceia conosco, tá bom? A decisão de participar é sua e se você estender a mão, eles vão entender que você é batizado nas águas e que você está em comunhão com a igreja e que pode participar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Posso te achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue
de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos lá no começo. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde posso me achegar a mim, Ele. Onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz, mostra tua graça, fala o amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele. Aleluia! Onde Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitam-os como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava do pecado, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
Jesus. Aleluia. Alvo Mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vou fazer uma coisa hoje que a gente não faz sempre. Você está indisposto com alguém? Sério, sem hipocrisia. Tem alguém que você prefere não encontrar, prefere não falar, está guardando mágoa no coração? Vai lá e se reconcilia com essa pessoa agora e troca o cálice com ela. Precisa. Se você não tem comunhão com seu irmão a quem você vê, você não tem comunhão com o corpo de Cristo, com Deus a quem você não vê. Tem alguém? Vocês são crentes pra caramba, hein? Amém. Coloca pra mim o texto, por favor. Bom que você sabe de cor o texto criado na igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que é o cálice. Nós voltamos ao sacrifício de Jesus e anunciamos a sua morte até o dia da sua volta. Tomemos todos o pão. Um dos irmãos levanta a voz em oração ao Senhor agora, é uma oração voluntária. Vinho representa o corpo de sangue de Cristo. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há redenção, que nós fomos comprados com preço de sangue. O cálice testemunha a nossa redenção, mas também testemunha a nossa propriedade. Em memória de Cristo, bebamos do cálice. Quero convidar outro irmão ou irmã a levantar a voz a Deus em oração.
Amém. Pode se sentar. Quero agradecer aos visitantes que estiveram conosco hoje. Vocês são muito bem-vindos. Nós não temos o hábito de expor os visitantes em público. A gente acha constrangedor. Mas você é muito bem-vindo. As pessoas que estiveram ausentes e voltaram, obrigado por terem voltado. Espero que vocês gostem. Se vocês estão procurando uma igreja, esta igreja está de braços abertos para vocês. Se não estiverem, levem o nosso abraço de volta à sua igreja. Amém? A irmã Tainá vai fazer os anúncios. Paz do Senhor, igreja. Terça-feira, às 15 horas, tem a tarde da bênção e às 20 horas tem a reunião dos homens. Quarta-feira, a nossa quarta no altar, o culto de louvor, oração e palavra de Deus às 8 horas da noite. O primeiro sábado, que foi o que se passou, tem a consagração, sempre o primeiro sábado do mês. Então, você que não pode estar conosco nesse sábado, já se programa para estar no primeiro sábado de julho, às 9 horas da manhã. Domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, às 10h30, culto de louvor e adoração. Às 18, classe de jovens e adolescentes. E às 19 horas, o nosso culto de louvor. Campanha do Quilo. Você que pode, você que lembra ou tenha no seu coração a vontade de ajudar aquelas famílias que ainda estão precisando, traga o seu quilo, deixe na secretaria, que a gente vai estar abençoando aquelas famílias que estão precisando. Nosso bazar está funcionando lá atrás. Você que se interessar por alguma peça, procure a nossa irmã Lindalva. Você que tem uma peça em bom estado e queria doar também, só separar e trazer para abençoar o bazar. Cantina. Hoje tem sopa de ervilha, pizza de calabresa, canjica. De doce tem bolo de cenoura com chocolate. E tem algumas bebidas também lá atrás. Você que pode, participa. Como o pastor mesmo disse hoje, a cantina de lá está liberada, não é gula. Você pode comer e se alegrar na presença do Senhor. Sentiu falta de alguém no culto? Dá uma ligada, manda uma mensagem. Talvez aquela pessoa está precisando de um ombro amigo e você pode ser essa pessoa que vai dar o suporte para ela. E que o Senhor abençoe a semana de vocês. Lembrando que sábado tem Festival de Esperança com Franklin Graham, na praia de Copacabana. O ônibus vai sair daqui 12h45 com 5 minutos de tolerância. Então, você tem que chegar aqui antes, né? Então, não se programe. Eu perdi o ônibus. Perdeu 2. Tá? Porque eles têm... O que acontece? Eles têm uma equipe de logística que faz todos os eventos, que vem e estuda a cidade, estacionamento, deslocamento. Eles conseguem... São dezenas de milhares de pessoas. Eles conseguem trazer todo mundo para o estádio, depois esvaziar quando é estádio, depois esvaziar com segurança. Então, tem esquema para tudo. A gente vai ter que chegar antes, ficar no ônibus até eles liberarem. Eles vão liberando o pessoal para não ter confusão. Tudo organizadinho, tá bom? Tem algumas vagas ainda no ônibus. Procure levar um visitante com você. Não é um festival para crente, não é Cantar Rio, é Festival de Esperança, é um evento evangelístico. Tem muita salvação de almas. Convida o teu amigo, convida o teu parente, o teu colega para ir, tá bom? Não deixe de participar. Se você for por conta própria, eu recomendo que vá de metrô. Já é difícil estacionar na Zona Sul com um evento desse tamanho, fica bem complicado, tá bom? Tem metrô em Copacabana, eu acho que é a melhor opção, ok? Nós vamos colocar no grupo, eu vou colocar o vídeo, as instruções direitinho. Ainda tem lugar, tá bom? Eu recomendo que você vá. Eu acho que é só isso, vamos levantar e vamos orar. Essa semana foi aniversário. Pode ficar de pé. Da Silvinha. Do Enzo, que não veio, está resfriadinho. E da irmã Laodiceia, que não veio, minha mãe, esposa do pastor Benjamin. Vem, Silvinha, porque ela está gripada. E minha mãe tem 77 já, né? Tem mais algum aniversariante aqui que não veio à frente? Às vezes o Facebook engana a gente. Teve mais alguém? Foi semana retrasada. Já cantou parabéns para você aqui na frente, Enilda? Então vem. Você não veio semana passada, né? Foi. Então vem, vamos cantar parabéns. Vamos orar e abençoar. É que a Enilda nunca falta, a gente já... Vamos estender as mãos. Jaqueline, vem aqui representar a tua sogra. Senhor, nós te agradecemos por tuas filhas que cumprem mais um aniversário em tua presença. Pedimos a tua bênção sobre a vida delas, renovando a saúde, realizando sonhos e abençoando-as. Nós te oramos em nome de Jesus. Agora leva os teus filhos em paz de volta aos seus lares.
por uma semana de vitórias e de conquistas. Nós te oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo salvo de sempre. Amém.